Hoje eu quero falar com você sobre as maiores mentiras que te contaram sobre yoga e que te impedem de praticar. Sinceramente, eu não sei se esse vídeo vai chegar em quem precisa. A verdade é essa, porque uma coisa que eu reparo no yoga ao longo desses anos aí que eu pratico e ensino é que basicamente existe dois universos de pessoas. Tem aquelas pessoas que gostam de yoga, elas já praticaram, já fizeram uma aula num parque, no YouTube, enfim, em algum lugar. E tem aquelas pessoas que têm a certeza absoluta que yoga não é para elas. E parece que esses dois tipos de pessoas não se misturam. É um negócio meio ou ame ou odeie, sabe? A sensação que eu tenho é essa. Então eu não sei se esse vídeo vai chegar em quem precisa, mas eu espero que ele seja uma um desmistificador das barreiras que existem para você fazer uma prática de yoga. Então eu espero que ele chegue nas pessoas certas, tá? Então se você tem uma pessoa, se você conhece alguém que gostaria de praticar yoga, mas fica se sabotando, sabe, fica se dando algumas desculpas, eu acredito que você deveria compartilhar esse vídeo com essa pessoa. Espero que você faça isso. Mas vamos lá. Vamos falar então, vão ser 8 mentiras aqui que as pessoas falam sobre yoga e que é o tipo de informação que é muito disseminada e que impede várias pessoas de se beneficiarem de uma prática de yoga, que é uma coisa fantástica. Eu falo isso porque mudou a minha vida, tá? Desde 2010 eu pratico e foi um divisor de águas para mim. Por isso virou minha profissão, por isso eu faço o que eu faço, por isso eu quero ensinar e alcançar o máximo de pessoas possível. Inclusive, toda semana tem aula aqui para vocês no canal. Toda quarta, 7 da manhã. Esse horário pode mudar, mas hoje é esse horário. Vamos lá. Primeira mentira. Eu preciso ser flexível para praticar yoga. Eu anotei, tá, gente? Eu escrevi aqui as ideias e vou compartilhando com vocês. Então, cara, as pessoas têm essa ideia fixa na cabeça de que precisam ter flexibilidade para praticar yoga. Na minha cabeça, na minha concepção, eu imagino que essa ideia vem dos praticantes de yoga do Instagram, tá? Você vê um monte de fotos, um monte de gente fazendo coisas mirabolantes, super complicadas, elucubradas, aquelas posições sinistras. E eu acho que aquilo ali gera esse espanto nas pessoas. Uau, bonito, legal, mas não é para mim. Eu não tenho essa flexibilidade. Ou de repente eu não tenho nem essa força. Não consigo fazer isso. Se eu fizer isso, aí minhas costas vai travar. Já ouvi isso várias vezes. E o fato é, você não precisa ter flexibilidade para começar a praticar yoga. Para fazer aquele nível de performance corporal que você viu aí nos vídeos, nas fotos das redes sociais, talvez você precise. Mas aquilo propriamente dito não é yoga, entende? Como que eu posso explicar melhor? Você não precisa fazer aquilo ali para você estar praticando yoga. Todas as posições de yoga, elas têm uma série de variações, desde as mais simples e elementares até as mais complicadas. Então, é perfeitamente possível que duas pessoas, uma com muita flexibilidade, muitos anos de prática, e outra que está começando hoje e é totalmente travada, tensa, enfim, uma pessoa comum, né? Essas duas pessoas, elas podem perfeitamente fazer a mesma aula de yoga. Basta que você pegue a técnica que esse cara aqui experiente e flexível está fazendo e destrinche em uma variação mais simples essa posição, tá? Será que eu dou um exemplo disso? Eu não queria... Eu vou dar um exemplo disso, olha só. Um exemplo rápido, tá? Vamos supor, início de prática, dá para me ver aí, né? Vamos fazer uma posição de equilíbrio, beleza? Ó, vou te dar uma progressão. Não chega a ser nem a mesma técnica, mas é o mesmo objetivo, treino de equilíbrio. Muitas vezes eu começo minhas aulas com uma técnica de equilíbrio. Ó, eu tô com meus pés unidos. Se eu fizer isso aqui, ó, é uma técnica de equilíbrio, tá? Pés colados é equilíbrio. Se eu fechar um olho, um não, né? Se eu fechar os olhos, ficou um pouco mais difícil. Vai me desafiar mais o equilíbrio. Não, mas é muito fácil, André. Eu consigo botar os dois pés no chão, é moleza para mim. Ok. Então, pega o seu pé e apoia no seu tornozelo. Ó, tô só com o pé no solo agora. Começa a ficar mais difícil.
começo a ficar mais instável. Mas eu tenho mais flexibilidade. Então você pode pegar esse pé e trazer aqui na face interna da sua coxa. Já é uma outra posição. Opa, tá ficando mais difícil. Exige mais flexibilidade, é verdade. Mas eu sou flexível, eu quero ir além. Você pode pegar esse peito do pé e trazer na coxa. A gente já está movimentando a flexibilidade do joelho aqui de outra forma. Tá tranquilo, então leva a mão no chão. Tá? Tá tranquilo, fica na ponta do pé, fecha os olhos. Enfim, as variações são infinitas. A verdade é essa. Então perceba, eu quis ilustrar ali brevemente para você entender que a gente pega um objetivo. Qual é o objetivo? Treinar equilíbrio. Beleza. Temos variações infinitas para você cumprir esse objetivo de você treinar o seu equilíbrio e fazer isso do jeito mais básico até o mais difícil. Então você não precisa ser flexível para começar. Pelo contrário, você vai, com certeza, sem sombra de dúvida, você vai se tornar mais flexível praticando. Não tenha dúvidas disso. Além disso, tem um segundo fator muito importante. Yoga não é ginástica. Yoga não é asana. Asana são as técnicas corporais, é um nome técnico para isso. Yoga não é postura, yoga não é posição. Yoga é 80% mental. Então, a sua respiração interfere na sua prática, a sua atitude mental interfere na sua prática. Tudo isso faz toda a diferença na sua prática. Então, quando você para fazer a sua prática de yoga, você tem uma série de fatores que são invisíveis, tá? Você só está vendo o que está acontecendo no externo, mas 80% da prática acontece da pele para dentro. Não só na hora que você está praticando as posturas, os asanas, mas também quando você está fazendo outras coisas da prática. Técnica respiratória, meditação, mantras, mudra, puja, enfim, tem uma série de outras técnicas que fazem parte do yoga. E as pessoas se limitam apenas ao corporal, apenas ao asana, e acham que não pode fazer yoga porque não tem flexibilidade. Entenda, a parte corporal do yoga ela é só uma face, é só um pedaço, é só uma pequena parte do que é o yoga como um todo. Mentira número 2. Você precisa ter o corpo perfeito para praticar yoga. Magro, jovem, fit. Ah, fala sério, né? Eu queria ter um... Eu não ia expor a pessoa, mas eu conheço uma pessoa que pratica yoga há muitos anos e ela tem um problema hormonal, tá? Ela já investiga há alguns anos o que aconteceu com ela para resolver esse problema hormonal, mas é uma pessoa muito acima do peso. Eu não sei, ela não é sobrepeso, eu acredito que ela tem um problema realmente de obesidade, então eu não sei de falar tecnicamente. Mas é uma pessoa que está muito acima do peso. Pratica yoga há muitos anos, tem a flexibilidade absurda, adquiriu praticando, tem uma força incrível, e ela continua sendo gordinha, ela continua sendo acima do peso, e está lá praticando, disciplinada, dedicada. Se eu não estiver enganado, eu pedi o contato. Eu nunca tive contato tão próximo com ela, mas acompanho assim de rede social. Eu acho que ela, inclusive, se tornou instrutora de yoga. Então, cara, não tem nada a ver. Hoje você me vê aqui bem magrinho, eu já estou com muitos anos de yoga, né? E eu abandonei outras atividades que eu, enfim, deixei de me interessar. Por exemplo, musculação. Quando eu comecei a praticar yoga, eu era maromba. Tinha uns 10 quilos a mais do que eu tenho hoje. Muito mais musculoso, muito mais forte e muito mais travado, não tinha flexibilidade nenhuma. Acho que é o mal de todo homem que frequenta academia, né? Não faz alongamento nunca, enfim, vai lá, puxa ferro e vai embora. Então eu era todo encurtado, todo travado, inchado. Sofri horrores nas minhas primeiras aulas de yoga, mas fui e deu certo, tá? Ganhei flexibilidade, perdi massa muscular, perdi gordura, emagreci bastante. Enfim, tô feliz com o meu corpo hoje, tá? Mais magrinho mesmo, eu tô ótimo assim. Mas para você começar ou até para você continuar, não tem nenhum problema. Eu poderia malhar e praticar yoga? Poderia, sem problema nenhum. Poderia estar acima do peso e estar praticando yoga? Poderia. Possivelmente eu iria perder peso, né? Salvo algumas exceções, como por exemplo essa que eu citei, da pessoa que tem um problema de saúde à parte. E ela tem que resolver isso à parte para que a atividade ali produza o efeito específico do emagrecimento. Mas não tenho dúvida de que ela já colheu inúmeros efeitos positivos na vida dela com a prática do yoga. Estar magro ou não é um detalhe, tá?
Você não precisa desse corpo perfeito. Essa ideia de ter um corpo perfeito, fit, magro, estético, sei lá o que seria um corpo perfeito. A ideia de você precisar desse corpo para praticar yoga não faz sentido, é um absurdo, tá? Não faz sentido, simples assim. Sei lá, imagina umas crianças aí, imagina seu filho, se ele tá acima do peso, se ele tá gordinho, você não vai deixar ele jogar futebol com os amigos? Você não vai deixar ele brincar no parquinho? Ah, não faz sentido. De verdade. Eu anotei porque é uma coisa que eu já ouvi, mas não faz sentido. Mentira número 3. Yoga é só para mulheres, para jovens ou pessoas calmas. Isso é um clássico. E eu vou quebrar um pouco a sua expectativa aqui para você saber do seguinte. Yoga, lá na Índia, lá no Oriente de uma forma geral, durante muitos e muitos anos, yoga era restrito apenas, somente, exclusivamente para homens praticarem. Mulheres não podiam praticar yoga. Lá na origem era assim. Yoga era coisa dos homens, tá? Só os homens praticavam. Pelo menos é o que se tem notícia histórica da coisa. Então, eu acho que hoje na Índia isso já mudou um pouco, tá? Mas há uns punhados de anos atrás, mulheres não praticavam, eram restritas. Agora que tem umas linhagens de yoga mais matriarcais, sensoriais, desrepressoras, acredito que já tem um pouco mais de mulheres envoltas nesse universo do yoga. Mas as mulheres realmente foram aderir ao yoga quando o yoga vem para o Ocidente, tá? Quando vem para o nosso universo aqui, para o nosso mundo. Por alguma razão, deu match com as mulheres, o tal do yoga, e as mulheres começaram a praticar, e sabe como é que homem é, né? Se mulher tá fazendo, isso é coisa de mulher, eu não vou fazer esse negócio, não. E aí os homens se afastaram. Mas originalmente, yoga é uma arte de cavalheiros. Somente os homens praticam. Não faz o menor sentido que na hora que a gente troca o local de prática, né, de Oriente para Ocidente, pronto, agora não é mais coisa de homem, agora é coisa de mulher. Não faz sentido. É popular na nossa sociedade, é bem mais popular entre as mulheres, mas não é uma coisa de mulher de forma alguma, tá? Questão de ser jovem, eu entendo essa dificuldade, porque, na minha visão, o yoga é uma coisa que vai transformar a sua vida de várias formas. Você começar a praticar yoga vai fazer com que você transforme, inclusive, o seu comportamento. Deste ponto de vista mais profundo sobre yoga, eu entendo você achar que o yoga é para pessoas jovens. O jovem, ele tem mais predisposição a mudar, ele tem mais predisposição a se transformar. Por quê? Porque uma pessoa de 20 ou 30 anos, ela cristalizou menos os seus hábitos do que a pessoa que tem 50 ou 60 anos. Inegável, né? Uma pessoa que tem 30 anos de maus hábitos e começa a praticar yoga, ela vai levar um certo tempo para se livrar desses maus hábitos e se sentir melhor, física e mentalmente. Uma pessoa de 60 anos, ela tem até o dobro de tempo cristalizando maus hábitos para aí então começar uma prática. Obviamente, ela tem menos tempo pela frente de vida e ela precisaria de mais tempo de prática para descristalizar esses maus hábitos e promover uma grande transformação em sua vida. Então faz sentido que a pessoa que entre mais jovem, quando eu falo mais jovem, eu estou falando ali até os seus 40 anos, tá? Assim, até mais do que isso. Mas vamos pensar como jovem até os 40. Então até os 40 anos seria uma pessoa jovem, que está entrando numa idade muito tranquila. Eu que comecei com 18 anos é exceção da exceção. É raríssimos os casos de pessoas que começam tão novas e continuam no yoga. Então, nesse caso, você pensar em tempo para você se transformar, autoconhecimento, transformação pessoal e etc., faz sentido que o jovem tenha uma vantagem na prática, certo? Uma pessoa mais velha vai ter mais dificuldade para promover essas transformações. Mas isso, de forma alguma, é um empecilho para que você comece a praticar. Eu tenho uma aluna que ela já está comigo há 5 ou 6 anos. Eu acho que quando ela... Agora ela está com mais de 70. Mas quando ela começou, ela tinha 60 e muitos, tá? 60 e tantos. Ela começou com quase 70 anos de idade a praticar. Óbvio, ela tem mais restrição física, ela tem menos flexibilidade, ela precisa fazer as coisas no ritmo dela.
mas ela está evoluindo, ela está desenvolvendo, ela está chegando no sonho dela, alcançar a mão nos pés, porque ela é extremamente travada, pessoa extremamente rígida. Antes tarde do que nunca. Eu tenho um aluno na comunidade Sátua que entrou, se não me falha a memória, com 68 anos. Ele está fazendo aí, está completando 2 anos de prática. Entrou com 68 ou 66, está com 68 agora. Algo assim. O cara está lá praticando, se desenvolvendo. Ele já não tem tanta limitação física, ele já é um cara que envelheceu fazendo esporte e tal. Mas começou tarde e viu um monte de transformação na vida dele, principalmente no que diz respeito ao relacionamento com a família. O cara tá voando. Gente, não tem essa de idade, tá? Simples assim. Existe a sua vontade de autoconhecimento e de transformação pessoal. Se você tem isso, você está apto para praticar. E yoga é para pessoas calmas. Esse me deixa embasbacado, sabia? Porque você me falar assim, não, eu sou muito ansioso, eu sou muito agitado, então eu não posso praticar yoga. Yoga não é para mim. Seria como você falar assim para mim, eu tô com muita sede, eu tô morrendo de sede, água não é para mim. Eu preciso tomar, sei lá, refrigerante. Cara, se você tem uma mente agitada, se você é disperso, se você é ansioso, se você é estressado, yoga é uma das melhores coisas que você poderia fazer. Você fazer um esporte, eu vejo muitas pessoas que têm esse perfil querendo fazer um esporte de altíssima intensidade, de altíssimo desafio físico. Aí a pessoa descamba para esse esporte e ela não percebe que aquilo ali gera inclusive estresse no corpo, gera inclusive um desgaste físico de tal quantidade que gera mais tensão, gera mais adrenalina, gera mais desgaste, gera mais inflamação, tá? Não tô falando potoca não, pode ir atrás, pode pesquisar. Dependendo do nível de esporte, dependendo do nível de intensidade que você se dedica a uma atividade, ela ultrapassa aquela barreira da qualidade de vida e começa a ser nociva. Quer ver um jeito simples de você enxergar isso? Atletas profissionais, caras que vivem pro esporte. Os caras se aposentam com 30 anos, 35, 40 no máximo. Pronto, tá inválido, né, para aquela profissão, para aquele esporte. Então, e as pessoas que são mais ansiosas, mais agitadas, geralmente elas querem fazer a coisa na maior intensidade possível, que ela acha que ela tem que cansar. Se eu não me desgastar muito, eu não me acalmo. Tem muito essa crença. Cara, você não está resolvendo o problema. Você só está se esgotando. Você só está desgastando o seu corpo a tal ponto que você não tem mais energia para fazer nada. Se você praticar yoga, você pegar toda essa energia que você tem, que é muita, né? Quem é ansioso, quem é agitado, tem muita energia, e você vai aprender a canalizar isso. Quando você fizer isso, meu Deus, ninguém te segura. É sério. Então, se você é uma pessoa agitada, pratique yoga. É uma das melhores coisas que você pode fazer por você. Mentira número 4. Vou tentar acelerar um pouquinho, gente, porque senão o vídeo vai ficar gigantesco. Mentira número 4. Yoga é uma religião. Esse é um clássico. Isso eu já ouvi muito. Gente, eu ia ver se meu texto estava aqui. O tercinho que eu rezo todos os dias ao acordar. Eu sou católico, tá bom? E pratico yoga e ensino yoga e tá tudo bem. Estudo muito yoga, inclusive. Veja, eu acho que a coisa mais óbvia para você entender que yoga não é religião é a gente pensar no seguinte. Todo mundo fala que yoga é uma filosofia com mais de 5.000 anos, certo? Provavelmente você já ouviu isso. Se você se interessa minimamente por yoga, você já vai ter ouvido isso. E o hinduísmo não tem essa antiguidade. O hinduísmo é menos antigo do que isso. O hinduísmo, eu acho que ele tem... Cadê? Eu pesquisei, tá? Antes de começar o vídeo, eu falei, cara, desde quando existe o hinduísmo? Ele existe desde... hinduísmo védico. Os Vedas seriam os textos. É nessa hora que a coisa fica bem vedanta, bem religiosa. Hinduísmo védico, entre 500 e 1500 antes de Cristo. É isso? Não, 1500, 500 antes de Cristo e 1500 depois de Cristo, dentro dessa faixa. Correto? Acho que estou dando certo, é isso mesmo. Então assim, se a gente pegar 500 antes de Cristo, a gente está falando aí de 2.500 anos. Se a gente forçasse um pouquinho, dá uns 3.000 anos, não sei. Mas que é a época em que existem os Vedas, tá?
Não, falei errado. É 1500 a.C. mesmo. Os Vedas são de 1500 a.C. Soma com 2000 dá 4500 anos. É quando você tem registro escrito, as coisas mais antigas que fazem referência à ideia que mais tarde iria dar origem ao hinduísmo, tá? Acontece que o yoga é pré-védico. O yoga existe desde antes dos Vedas, que seriam as primeiras escrituras que seriam a base para se formar o hinduísmo. E digo mais, seria a base para se formar o hinduísmo como cultura e não como religião, que são duas coisas diferentes também, tá? Então, se a gente pensar nesse processo histórico, não faz o menor sentido você associar a ideia de que yoga é religião, já que ele existe antes de existir religião. Estamos falando do hinduísmo, beleza? Por que acontece tanto essa confusão? Aí vai ser um pouco de opinião minha, tá? No processo histórico do yoga, você tem milhares de anos de história e o yoga sendo incorporado, tá, em várias culturas, uma cultura em transformação. A Índia, a região da Índia, né? O yoga, a gente sempre associa a Índia, mas o yoga é de uma sociedade chamada Vale do Rio Indo, que corresponde atualmente ao território da Índia, mas antes não era Índia, tá? Então aquela região ali, ela foi extremamente invadida ao longo dos milhares de anos que se passaram. E com essas invasões, as culturas foram se misturando. Imagina o Brasil, né? O Brasil tem um pouco disso. Muitos imigrantes vieram para cá, a gente é um caldeirão cultural. A Índia é isso vezes 10, assim, é mais ainda. Então o caldeirão cultural naquela região foi muito grande. E conforme as culturas iam se misturando, o yoga, que era originário daquela região, para continuar existindo, ele foi se adaptando, ele foi bebendo de várias fontes, foi flertando, né, com essa cultura, com essa crença, com aquela crença, para que ele continuasse existindo na sociedade que estava se formando. Da mesma forma, na hora que ele vem para o Ocidente, ele vem e vai se adaptar, ele vai se ajustar à nossa realidade. Não é porque você pratica yoga que você está fazendo, sei lá, reverências ao hinduísmo, ou está adorando outro deus, não sei. Não sei o que as pessoas imaginam exatamente, mas de forma alguma. O yoga mais antigo, o yoga mais original, o yoga mais ancestral, ele é algo que existe antes da existência da ideia de religião. Esse yoga, ele era puramente naturalista, no sentido de atribuir causas naturais a tudo que se faz. Você faz essa e essa técnica, tem esse e esse efeito. Eu respiro assim, eu ativo o sistema nervoso parasimpático. Na época eu não tinha esse conhecimento, né? Mas tinha a sensação de causa e efeito. Eu faço essa técnica, dá esse efeito. Faço essa, dá esse daqui. Faço assim, acontece aquilo. E ponto. Esse é o yoga mais antigo, mais ancestral. Se você buscar esse tipo de prática, você vai ver que não vai ter como você confundir isso com religião. Se você começar a buscar yogas mais modernos, de fato, alguns deles parecem muito com religião. Por quê? Pelo processo cultural da coisa, tá? Mas não deixe que isso te impeça de praticar yoga e ver como que isso pode mudar a sua vida. Estou aqui, sou instrutor de yoga há 10 anos, sou católico, casei na igreja. Eu falo do casamento muito porque é o mais recente, né? Batismo, etc., né? Eu nem existi yoga na minha vida, eu nem escolhi. Foram coisas que vão acontecendo. Quem tem pais católicos sabe como que é. E aí, hoje em dia, por opção, por vontade, eu continuo exercendo a minha vida católica, vamos dizer assim, e fiz meu casamento na igreja e etc. E por aí vai. Batizei meu filho e por aí vai. Yoga não é religião. Yoga é técnica. É um monte de ferramenta técnica para você trabalhar autoconhecimento, corpo e mente. Mentira número 5. Acho que vou ter que parar na 5, hein, gente? Porque senão o vídeo vai ficar gigante. Vou parar na 5, tá? Vai ser a última que a gente vai falar. E aí, se você quiser uma versão 2 desse vídeo, você escreve aqui nos comentários que eu faço. A gente continua até com as 3 últimas mentiras. Mentira número 5. Yoga é muito parado e chato. Não conta como exercício. Ah, eu não creio que você disse isso. Uma curiosidade. Existe uma história, eu não sei, eu tentei confirmar essa história, eu não consegui. Eu não consegui confirmar se ela é verídica ou não. Eu buscarei ainda documentos para isto. Mas existe uma história de que os primeiros bodybuilders, os primeiros fisiculturistas da história,
eles eram indianos. Eles praticavam yoga. Inclusive, eles faziam uma sequência específica de yoga chamada Surya Namaskara, que traduzindo significa saudação ao sol. Era uma das práticas que eles faziam para alargar as costas e fazer lá o efeito que tinha que ter para ser bodybuilder, que seja. Não sou expert nisso. Mas tem essa história de que os primeiros bodybuilders praticavam yoga, eram indianos. Então, é possível você fazer yoga com uma intensidade absurda, que você vai, assim, suar bicas, que você não vai dar conta de fazer. Pode vir o cara do crossfit, do esporte, da escalada, do esporte que for, que vai ver o desafio que é. Eu, André, pratiquei yoga com foco no físico durante muitos anos. E eu vejo isso como uma baita de uma perda de tempo, tá? Diante de tudo que o yoga pode te proporcionar. Eu acho que é você pegar um 20% físico da coisa e desperdiçar os outros 80% que é interno. Então eu não sou a favor de você pegar o yoga e usar ele estritamente como uma aposta física, tá? Então na minha forma de praticar, você deve buscar educar a sua mente. Utilizar o corpo, utilizar a respiração, utilizar a meditação, utilizar todas as ferramentas que o yoga tem, para que pouco a pouco você vá educando a sua mente, tendo mais consciência da sua mente, dos seus pensamentos, dos seus condicionamentos, e através disso você entra num processo de autoconhecimento. Você pode fazer isso com altíssima dificuldade física? Não, não pode. Se você tentar fazer uma prática de yoga que seja muito desafiadora para o seu físico, você não vai conseguir prestar atenção nesse processo interno e sutil que está acontecendo. Mas existem sim modalidades de yoga que vão ser extremamente movimentadas, agitadas, quase beirando uma ginástica, tá? O próprio Surya Namaskara que eu mencionei aqui, ele é assim. Então, talvez se você acha que yoga é muito parado, muito chato, mas talvez você não fosse gostar de praticar yoga comigo. Eu sou dessa linha, eu gosto de ir por esse caminho onde você educa a sua mente. E para educar a sua mente, você tem que estar com o seu corpo estável e firme. Depois que ele está estável e firme, você começa a estabilizar também as suas emoções e pensamentos. Mas saiba que o yoga em geral não vai ser parado, não vai ser chato. E de nenhuma forma, nenhum deles vai ser algo tão leve que você vai dizer assim, nem conta como exercício. Você quer ver? Aparece aqui uma quarta-feira de manhã, 7 da manhã, faz uma das minhas aulas, eu tenho certeza que você vai sair dolorido daqui, tá? Ou pelo menos vai ficar dolorido no dia seguinte. É intenso, a coisa é forte. Eu hoje não faço outra atividade física já há 1 ano e meio, mais ou menos, que é a idade do meu filho. Desde que ele nasceu eu não consigo fazer outras coisas, então eu foquei toda a minha atenção em praticar yoga e não fazer nenhuma outra atividade. E consigo manter o meu corpo forte, flexível, músculos tonificados, sem volume, é verdade, mas tonificados somente com a prática de yoga. Cara, é um negócio intenso. Tenta fazer e você vai ver, tire suas próprias conclusões. Vou parar por aqui, nessas 5 mentiras. Tem 3 aqui que eu não vou falar hoje. Tinha mais coisas pra gente bater papo, mas eu não quero que o vídeo fique tão longo. Se você quiser que eu continue esse papo, escreve aqui nos comentários que eu gravo uma parte 2 desse vídeo, beleza? E se você quiser praticar yoga sem misticismo, sem complicação, conheça a comunidade Sattva. O link estará aqui na descrição desse vídeo. E a gente se vê numa próxima. Até lá. Espero que tenha desmistificado a coisa para você e feito você entender que yoga é muito mais acessível do que você imagina. Para de inventar desculpa, para de se sabotar. Experimenta de verdade, que eu tenho certeza que você não vai se arrepender. Agora sim. Até a próxima.